tem material. Tá travado? Diz ali. Fabiane, tá travado? Pessoal, não? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá ok? Fabiane, então deve ser alguma coisa na tua internet aí, tá? Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho de fonologia, a gente vai conversar. Eu já quero deixar aqui para vocês anotadinho aqui que a gente tem. Não sei se vai dar para enxergar. Se não der para enxergar, eu falo. Aqui. Melhor. Eu e o professor Fialho, né, nós dois professores de língua portuguesa do curso, nós criamos um Instagram, tá? Ali no Instagram a gente vai postar alguns conteúdos. Além desse conteúdo, a gente vai fazer algumas lives, certo? E a gente vai aprofundar alguns conteúdos que a gente vai trazer tópicos para vocês aqui nesses nossos encontros. Nós vamos aprofundar em algumas lives lá, fazer resolução de questões, etc. lá também, tá? Então, isso é só para vocês, para os alunos do Objetivo. O Instagram é esse, @objetivolport, tá? Eu vou anotar, vou botar no chat aqui, talvez vocês não estejam conseguindo enxergar bem, mas aí no chat ali, ó, vai estar escrito. Tá? Então esse é o arroba que vocês devem seguir lá no Instagram, que lá a gente vai, volta e meia, fique ligado, volta e meia a gente vai anunciar, vai fazer uma livezinha, vai falar um pouquinho sobre algum determinado tópico, sobre a prova, uma prova determinada, sobre uma questão determinada. Então é importante que vocês tenham ali, tá? Estejam já com este arroba aqui, seguindo ele, tá, gente? Então hoje a proposta, né, é a gente conversar um pouquinho sobre a fonologia. Espero que esteja dando para ler um pouquinho, igual eu vou falar com vocês. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é um avião. Eu moro perto da base aérea de Canoas, e volta e meia eles fazem rasantes aqui, tá? Então é possível que vocês escutem um barulho bem alto aqui, é do avião, tá? Mas já passou. Ok? E, gente, interajam, tá? A ideia da gente fazer essas aulas online é interagir, senão a gente postava videoaulas para vocês, fora as que vocês já têm lá. Então a ideia é interagir. Vamos perguntar, vamos ver o que vocês querem, tá? Então vamos fazer isso aí. Boa. Olha só. Quando a gente... Eu até vou sair um pouquinho, né? Porque quando eu saio, parece que ele escurece um pouquinho o quadro, e aí fica melhor de enxergar. Ó, acho que fica um pouquinho melhor, né? Fica um pouquinho, né? Eu vou falando daqui, qualquer coisa eu volto depois ali para falar, tá? Então, a gente está tratando de fonologia, tá? O que fala a fonologia? A fonologia é exatamente o estudo dos sons de uma língua, certo? Então, fono de som, logia de estudo. A primeira coisa que a gente precisa ter claro em mente, né, é que fonema não é letra, são coisas diferentes, tá? São coisas opostas, não digo que são coisas opostas, mas são coisas diferentes. Então, quando a gente fala de fonologia, trata de questões de fonética, a gente tem que ter bem claro na mente que o fonema é o som e a letra é a representação gráfica desse som, mas é uma tentativa de representar graficamente esse som, tá? Não é uma representação direta. A gente vai ver que essa representação, ela pode, muitas vezes, a mesma letra, o mesmo símbolo pode representar sons diferentes, e às vezes o mesmo som pode ser representado por letras diferentes. Então eu acredito que isso a gente tem que ter já bem claro, bem fresco na nossa mente, tá? E aí depois a gente vai vendo, hoje vocês vão receber um materialzinho, algumas questõezinhas sobre fonologia, e a gente vai debater mais pra frente, ok? Volta e meia, alguém dá um okzinho. Quando eu falo ok, volta e meia alguém só escreve ok ali para eu ver que tá fluindo, para eu ver que tá rolando a aula. Ok, valeu, gurizada, vocês são top, tá? Só pra gente ver que
O ruim disso das aulas online é que às vezes cai a internet. Eu estava dando uma aula online e fica sem áudio, e dei lá 15 minutos de aula falando, né? E quando eu não tinha áudio. Então volta e meia só dá um ok para eu saber que está tudo de boa. Ok? Tranquilo, pessoalzinho. Ana Júlia, Leslie, Fernando, Marcele. Valeu, gurizada. Olha só. A classificação dos fonemas, tá? Os fonemas, ou seja, os sons que a gente produz, né, enfim, como eu falei, a fonologia, o estudo dos sons de uma língua, todos aqueles sons, essa sequência de sons, que, por exemplo, eu estou me comunicando com vocês agora, né? Estou me comunicando de forma oral. E quando eu me comunico com vocês, eu faço uma sequência de sons, né? Esses sons vocês vão atribuir um sentido aí na cabeça de vocês. E cada um desses sons, cada pequeno som desse aí a gente chama de fonema, tá? Então o fonema seria a menor unidade sonora. E a gente subdivide ele, a gente classifica ele em três, tá? Existem três tipos de fonemas, que é a vogal, a semivogal e a consoante, tá? E quando eu falo de vogal, semivogal e consoante, não estou falando de letra, tá? Não estou falando da letra vogal nem da letra consoante. Eu estou falando dos sons, dos fonemas vocálicos, fonema semivocálico, fonema consonantal, ok? Então, quando eu digo vogal ou fonema vocálico, eu estou falando que ele é o núcleo da sílaba. Toda vogal é o núcleo da sílaba, certo? No português aqui do Brasil, a gente tem 7 fonemas vocálicos, tá? É bem importante que a gente saiba que a gente tem 7 vogais, foneticamente falando. Claro, se a gente pensar em letra, a gente tem 5, né? Pensando em letra, a gente aprendeu lá na escola que a letra que temos A, E, I, O, U, 5 vogais. Mas essas 5 vogais, elas conseguem representar 7 sons diferentes, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma caneta aqui. Esse aqui é o fonema A, fonema E, fonema E, fonema I, fonema O, fonema O, fonema U. Então, o E e o E, esses dois fonemas, são representados pela mesma letra. O O e o O, esses dois fonemas aqui, são representados pela mesma letra. Então, por isso que a gente tem só 5 letras, né, que a gente chama de vogal, mas a gente tem 7 fonemas vocálicos. Essas 5 letras representam 7 sons diferentes. Tudo que está aqui, ó, entre barras, é som e não letra, tá, gente? Então é só para a gente já ficar sabendo. Toda vez que eu estiver representando entre barras, não é uma letra, não é uma palavra. É apenas uma sequência de sons, ok? Bota o okzinho aí para vocês entenderem isso aí. Para eu ver que vocês entenderam. Entre barras é som, ok? Fernanda, Eduarda, dá-lhe, gurizada. Então tá. Então vê que isso aqui são 7 sons e aqui embaixo é a letra, tá? O que a gente precisa saber? Eu falei para vocês que a vogal é o núcleo da sílaba. Mas a gente precisa entender o que é sílaba também, né? A gente precisa entender o que seria, qual o funcionamento dessa sílaba. Ó, só uma que está passando avião de novo. Vocês escutam o barulho do avião? Se vocês não escutam, eu vou continuar. Sim, é alto, né? Enfim, eles passam aqui, eles não tem nada para fazer, né? Ficam gastando nosso dinheiro. Brincadeira. Olha só, para a gente fazer um som, né? Para a gente produzir um fonema, por exemplo, agora eu estou falando com vocês, eu estou produzindo sons, eu estou produzindo fonemas. Para eu produzir um fonema, o que eu preciso? De uma corrente de ar, tá? Essa corrente de ar aqui que sai dos meus pulmões, passa por todo o trato vocálico e sai pela boca. Essa corrente de ar, ela pode sair completamente pela boca, e eu vou chamar esse fonema de fonema oral, porque ele está saindo pela boca, ou se essa corrente de ar sair parcialmente pelo nariz, eu vou chamar esse fonema de fonema nasal. Bem lógico, né? Fonema nasal é aquele em que o ar sai parcialmente pelo nariz, ou completamente pelo nariz, e fonema oral é aquele que sai completamente pela boca, tá? Que a gente estava falando. Tá, e aí tem um núcleo da sílaba. Só que essa corrente de ar, ela é emitida em pulsos, tá? Impulsos, pá, 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 pá. Ou seja, eu solto pulsos de corrente de ar.
Cada um desses pulsos dessa corrente de ar, todos os sons que eu produzo na mesma corrente de ar, eu vou chamar de sílaba. Por isso que na escola a gente aprende a contar sílabas batendo palma, né? Porque são pulsos sonoros que a gente faz na mesma corrente de ar, tá? Então, isso é uma sílaba. É uma corrente de ar, um pulso sonoro. Todos os sons que a gente produz ali, ou seja, todos os fonemas que a gente produz no mesmo pulso, a gente chama de sílaba. Ok? Toda sílaba tem vogal. Tem fonema vocálico. Isso é importante que vocês até anotem aí, vocês tenham anotado. Até vou anotar aqui no chat. Toda sílaba tem vogal. Só que mais importante do que toda sílaba ter vogal, toda sílaba tem apenas uma vogal. Tá? Toda sílaba tem vogal e toda sílaba tem somente uma vogal. Não tem sílaba sem vogal e nem sílaba com mais de uma vogal. Ah, professor, mas tem sim. A gente está falando de letra e não de fonema, ok? A gente pode ter na mesma palavra, na mesma sílaba, mais de uma vogal letra, mas não fonema vocálico, ok? Então, ó, passando avião de novo. Hoje eles não querem que a gente, né? Eles não querem que a gente tenha aula hoje, pelo jeito. Tá, passou longe esse. Olha só. E aí entra a semivogal, né? Pensa o seguinte. Tu viu uma palavra escrita. Tu leu ela. E ela escrita, ela tem duas vogais. Duas vogais letra, né? Mas, foneticamente falando, eu só posso ter uma vogal, um fonema vocálico. Se eu tenho duas letras vogais, é porque uma delas é vogal e a outra é semivogal. Tá? Então, o que é semivogal? A semivogal sempre é quando eu tenho duas letras vogal na mesma sílaba, uma delas é vogal e a outra vai ser semivogal. Tá? A gente vai ver mais para frente os encontros vocálicos e eu vou explicar direitinho para vocês o que é isso. Mas aí eu trouxe dois exemplos aqui, tomara que esteja dando para vocês lerem. Né? Caixa e ouro. Tá muito ruim ou dá para ler? Dá um okzinho de sim, bom, ruim, mal. Ok? Tá. Então aqui eu tenho caixa e ouro. Trouxe dois exemplos, né? Dá pra ler, tá, beleza, dá pra ler melhor. Então aqui, ó, dividi a palavra caixa em sílabas. Cai-xa, né? Cai-xa. O que aconteceu? A, I. Tenho duas letras vogal na mesma sílaba, né? Mas eu tenho que saber que somente uma delas é vogal. A vogal é sempre aquela que é produzida com mais força, tá, gente? É a mais aparente, é aquela que a gente escuta mais nitidamente. A semivogal ela é sempre mais fraca, ela vem no embalo da vogal, ela é produzida com menos força, ela é menos aparente. Nessa sílaba aqui, né, na sílaba cai, entre o A e o I, o que vocês acreditam que seja a sílaba mais forte? Escreve aí. O A, muito bem. É isso que ele falou. Liames, muito bem. Jennifer, Fernando, Gabriel, perfeito. O A é mais forte. E aí já fica uma dica para vocês. O A é sempre vogal, tá? O A nunca vai ser semivogal. Apareceu um A e mais uma outra vogal na mesma sílaba, o A é a vogal e a outra letra vai ser, a outra vogal seria a semivogal, tá? Então esse I aqui, o A vai ser a vogal e o I a semivogal. Já na sílaba ouro, né? Em ouro, qual que é mais forte? Valendo rapidão aí. Qual que é a vogal? Boa, boa, Fernando. O O é a vogal. O U é a semivogal. Ela é sempre mais fraquinha, né? Tanto que se a gente não cuidar da nossa pronúncia, a gente falar de uma forma mais livre, assim, sem ficar prestando atenção no que a gente está falando, de uma forma rápida, a gente nem fala as semivogais aqui, né? Nessas duas palavras aqui, por exemplo. Tu não fala caixa, isso é uma caixa. Não, fala caixa, né? A caixa, me traz ali uma caixa de ovo. Esse I tu nem fala normalmente. Ele é tão fraco, é uma semivogal, é tão fraca que tu nem fala ela. O ouro também, né? Eu tenho um relógio de ouro. Ouro. Tu não fala esse U. Esse U ele desaparece, ele é tão fraco que ele desaparece, né?
numa pronúncia mais rápida. Não são todas as semivogais que desaparecem, tá? Esses dois casos sim desaparecem, mas não são todas que desaparecem, mas elas sempre são mais fraquinhas, tá? Elas sempre são pronunciadas de uma maneira mais leve, menos aparente, ok? E a consoante são os demais fonemas, tá? Não sendo nenhum... a semivogal, tu escuta ela como vogal, tá? Ela é como se fosse uma vogal, só que ela não é vogal porque só pode ter uma vogal em cada sílaba. Tá? Então, quando aparecer duas, ela é semi. E consoante, todos os outros demais fonemas serão consoantes, tá? Então, qualquer um que não seja A, E, I, O, U, vai ser consoante ou fonema consonantal. Ok? Entendido? Posso apagar essa partezinha aqui? Sim, pode. Se alguém não copiou, fale agora o cálice para sempre. Lê-se as letras, Jennifer, as da consoante aqui? Isso? Aqui na verdade não são letras, tá? Tá entre barras. Então, por estar entre barras não são letras, são fonemas, são sons. Mas qualquer uma, aqui na verdade, e essa representação aqui não importa muito para vocês, mas aqui é um P, aqui é um T, aqui é um K e aqui é um Z. Eu coloquei aleatoriamente, tá? Qualquer uma que não seja vogal vai ser consoante. Tira uma foto para mandar no grupo depois, por favor. Tá. Eu vou mandar lá para vocês. Eu vou fazer melhor, vou fazer porque existe um alfabeto fonético internacional, né, gente? Existe a gente chama de alfabeto fonético internacional, é um símbolo, tá? E não é uma letra, é um símbolo que representa um som. Lembra que eu falei para vocês que fonema não é letra? Porque a mesma letra pode representar mais de um som. Agora, no alfabeto fonético, cada símbolo representa um som só, que são esses que eu coloquei aqui para vocês, tá? E aí eu vou mandar para vocês lá certinho, que eu acho que fica melhor, que daí já fica no impresso ali, arrumadinho. Vou mandar no grupo. Que grupo? Eu não sei que grupo. Grupo do Facebook? Eu acho que eu não estou nesse grupo aí. Do Whats? Tá. Eu não estou, mas enfim, eu mando para vocês. Alguma perguntinha por enquanto? Tranquilo? Dá para entender até aqui? Tira a foto, manda para o objetivo, eles mandam para nós. Tá. Depois eu faço arrumadinho aqui. Que fique de uma maneira mais legal para vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho de encontros consonantais, aliás, encontros vocálicos, tá? Fazer um pouquinho maior, ver se vocês... ver se fica melhor para vocês. Espero que tenha ficado um pouquinho melhor. Fica melhor, né? Tá bom. Tá bem grandão. Não vai caber muita coisa, né? Não vai caber muita coisa, mas dá pra enxergar. Então vamos lá. A gente começa com ditongo. Tá? O que é o ditongo? Ditongo é quando eu tenho duas letras vogal na mesma sílaba, tá? Lembra que a gente falou que fonema vogal só pode um, né? Mas se eu tenho duas letras vogal na mesma sílaba, eu vou chamar de ditongo. Então, vou só colocar aqui.
duas letras. Vou botar duas vogais. Tá? Duas vogais, letra na mesma sílaba. Então, só que ele divide, né? O ditongo, a gente tem dois tipos de ditongo. O que a gente chama de ditongo crescente e ditongo decrescente. Tá? E a classificação do ditongo, vou sair aqui para escurecer um pouquinho, acho que fica mais nítido. A classificação, como é que a gente classifica um ditongo crescente ou um ditongo decrescente? Vamos pensar o seguinte, a gente já sabe que se tem um ditongo, se tem duas vogais, letra na mesma sílaba, quer dizer que somente uma é realmente um fonema vocálico, né? Apenas um é realmente uma vogal, e a outra tem que ser uma semivogal. E aí, a partir daí, é que a gente tem que pensar se ele é crescente ou decrescente. Vamos pensar o seguinte, eu tenho numa sílaba uma semivogal, tá? Dessa semivogal, depois eu parto para uma vogal. E aí a gente pensa o seguinte, vamos pensar logicamente, o que vale mais? O que pesa mais? O que vale mais? Uma vogal ou uma semivogal? Vamos pensar. Digam aí para mim, vogal ou semivogal? O que vale mais? A vogal, né, Renata? Sara também, a vogal, Gabriel, isso aí mesmo. A vogal vale mais. Então, se tu tem uma semivogal, que é algo que vale menos, e depois tu tem uma vogal, que é algo que vale mais, o que tu fez? Tu cresceu. Né? Tu saiu de algo que vale menos para algo que vale mais. Tu cresceu. Então, se tu tem a estrutura semivogal mais vogal, tu tem um ditongo crescente. Tá? Deixa eu botar um exemplo aqui para vocês. A palavra água. Tá? Então ali, ó, vou botar para vocês a palavra água. O que é a palavra água? Eu separei em sílabas, ficou água. Tem o U e o A ali, né? A gente já viu, já falei para vocês que o A é sempre vogal, que não pode ser semivogal. Se o A é sempre vogal, esse U só pode ser semivogal. Então, ó, vejam que eu tinha uma semivogal e fui para uma vogal, meu ditongo cresceu. Isso é que a gente chama de ditongo crescente, tá? Isso é importante a gente saber para as próximas aulas. E o contrário também é verdade, né? Se eu tenho uma semivogal, vou para uma vogal, eu cresço. Quando que ele é decrescente? Exatamente o contrário. Quando eu tenho uma vogal, que é algo que vale mais, e depois eu vou para uma semivogal, que é algo que vale menos. Aí eu vou chamar de ditongo decrescente. Vou botar um exemplo. Os exemplos que eu tinha aí de peixe, ouro, já valem, né? Mas vamos botar outro aqui. Na verdade era caixa, né? Vou botar peixe aqui. Deixa eu botar primeiro a ordem, então. Vogal, semivogal. Tá? Então, decrescente, vogal, semivogal, crescente, semivogal, vogal. A palavra peixe, por exemplo, né? Dá para enxergar? Acho que dá, né? Palavra peixe. Palavra peixe aqui, ó. Aqui. Vamos tentar pronunciar pei. Pei. O que aparece com mais força, com mais intensidade? O que a gente consegue perceber mais? O E, né? Então, o E é a vogal.
e o I é a semivogal, né? Esse é um outro caso, que esse I a gente até desaparece, né? Se a gente for pronunciar, uma pronúncia não cuidada, a gente nem fala esse I, a gente fala peixe, né? Um peixe, a gente não fala peixe. Então esse I ele até desaparece aí, então fica claro que é uma semivogal, tá? Deu para entender o que é o ditongo? A diferença do ditongo crescente para o decrescente? Copia aí rapidinho e me avisa se deu para entender. De boa? Fabiane, sim. Sara, sim. Sim, sim. Tá. Posso apagar? Fabiane, estou só escutando a aula. O que houve, Fabiane? Tá muito feio? Hã? Tá travando a tela? Putz. Tá, agora, ainda dentro de encontros vocálicos, né? Eu vou mudar do ditongo para o tritongo. Acho que é a minha net. Pois é, eu não sei, pro resto do pessoal, tá indo de boa ou tá travando também a tela? A gente vê se tá de boa, tá tranquilo, tá de boa. É, Fabiana, acho que é tua mesmo. O meu não trava, mas a qualidade. Pois é, a qualidade tá ruim mesmo. Eu acho que. Eu não sei. Ser bem sincero pra vocês, eu não sei porquê. Eu não sei. Eu tô fazendo um celular, a câmera do meu celular é pra ser boa, mas talvez. Não sei na verdade. Talvez seja a minha, eu aqui que não esteja mandando uma qualidade boa pra vocês. Não sei dizer. Pode ser a distância. Muito perto? Não, muito longe. É, quando eu fico mais perto melhor. Pois é. Mas a gente não vai enxergar o quadro, né? Tem que enxergar o quadro, até deu uma cortadinha aqui. O quadro tá ruim, né? É, eu também vejo aqui, eu tô aqui no celular e embaixo eu enxergo o Note. Eu vejo no Note bem ruim também. Tá bem sem, sem definição, né? Tá, então a gente tinha visto que di, ditongo, duas vogais na mesma sílaba, tritongo, três vogais na mesma sílaba, tá? Três vogais, lembra letra, né? Porque fonema vogal só pode um. Três vogais, letra na mesma sílaba. E no tritongo, aí não tem tritongo crescente ou decrescente, né? Porque na estrutura do tritongo, a do meio sempre é vogal, tá? Daí não tem erro. A do meio é vogal, as duas dos lados ali seriam as semivogais. Então a gente tem, sei lá, uma palavra do tipo quais, né? Quais são, enfim. Ó, o avião aí de novo. Hoje o pessoal resolveu sair para dar banda de avião, né? Mas vamos lá. É só no meu que está travando muito, Paula. Pois é, pelo que o pessoal falou, acho que sim, Paula. A qualidade não está muito boa, mas o pessoal não está vendo travado.
Enfim, tá? Então, em quais é um monossílabo, né? Uma palavra que só tem uma sílaba, então todas essas letras estão na mesma sílaba. Então, a letra A é a vogal, o U e o I são as semivogais. E essa estrutura é para qualquer tritongo, tá? Todo tritongo é semivogal, vogal, semivogal, tá? Então, o meu também tá. Pois é. Duas pessoas tá travando, o resto tá de boa, eu acho. A qualidade não tá muito bom, mas tá indo, né? Áudio e vídeo ok? Beleza. Tá, gente? Então, tritongo seria isso aqui. Vogal no meio, semivogais nas pontas, tá? Copia ligeirinho aí que eu vou apagar. Tá dando, eu entro e saio, daí volta ao normal. É a vida, né, gente? É a vida. Vou apagar. E o último encontro vocálico seria o nosso amigo hiato. Tá? O que é o hiato? É quando as vogais se encontram, tá? Mas cada uma delas cai numa sílaba diferente, certo? O ditongo e o tritongo são na mesma sílaba, né? Di, dois vogais na mesma sílaba, tritongo, três vogais na mesma sílaba, e hiato são vogais em sílabas diferentes, ok? Ainda estamos falando de letra. Encontro de vogais em sílabas diferentes. E aí a gente tem alguns exemplos, a gente pode pensar, a própria palavra hiato é um hiato, né? Mas vamos pensar em outras, a palavra fonologia é um hiato. Se a gente pensar aqui, ó, a gente vai separar em fonologia. Vê que o I e o A se encontraram, né? Tem duas vogais aqui juntinhas, mas na separação silábica cada uma ficou de um lado, né? A gente tem, por exemplo, coelho, né? Em coelho, o O e o E se encontraram, cada um ficou numa sílaba diferente, isso é um hiato, tá, gente? Então, quando a gente tem o encontro de vogais, só que neste encontro cada uma das vogais fica numa sílaba diferente, a gente vai chamar de hiato, certo? Tá dando para entender? Figurinha? Vou só botar um exemplo. Copiem isso aqui que eu vou botar um exemplo ali para a gente conversar um pouquinho. Posso pagar? Sim. Se ninguém disser nada, eu vou pagar. Pode, certo. Sim. Foi. Só exemplinho que são 7h36, nossa aula vai até 7h40, né? Então a gente já vai se encaminhando aqui para o fim. A gente vai falar ainda de dígrafos mais para frente,
tratar de uma forma mais aprofundada, tá? Lá mesmo no Instagram a gente vai trazer algumas lives, eu falar de algumas coisinhas, mostrando de uma forma mais prática mesmo nas questões, né? Como é que isso pode cair em questões para vocês. Eu acho que fica mais legal a gente ver ali, a gente já estudou e ver como é que isso pode cair em prova, tá? E aí eu vou tratar um pouquinho de dígrafo, que eu acho que dígrafo é importante, é uma coisa que cai bastante. Mas hoje aqui para a gente ir finalizando esse nosso encontro aqui, qualquer pergunta que vocês tenham, coloquem aí, tá? Que eu vou fazer aqui enquanto passa outro avião. Assim, quando vão ser as lives? A Fernanda perguntou. Fernanda, eu tenho que conversar com o Prof. Alho, né? A gente tem que montar um calendáriozinho, que algumas eu vou fazer, outras ele vai fazer, né? A gente ainda não pode se encontrar pessoalmente para fazer as lives em dupla, e a gente vai montar um calendáriozinho para ver quem vai fazer qual e quando, tá? Mas vocês serão avisados nos grupos e, enfim, sigam lá o perfil lá do Instagram, que aí vocês vão, a gente vai avisar sempre, pelo menos um dia antes. Tá? Pois, olha aqui, para a gente ir chegando para o final. Sara Nunes, escreve o perfil aqui, Sora. Acho que alguém já botou, coloca de novo para mim, aí o pessoal do ensino, cola aí de novo. Acho que a Sara não tinha entrado ainda na sala, tá? Olha só, essa palavra aqui, né? A palavra Piauí, o estado, Piauí. É assim que a gente separa em sílabas essa palavra, né? E vocês percebam que a gente tem uma sequência, ó, de 1, 2, 3, 4 vogais. Uma sequência de 4 vogais na mesma palavra. Tem uma consoante e 4 vogais, letra, né? Tem uma consoante e 4 vogais, letra aqui em sequência, certo? E aí, qual é o encontro consonantal que a gente tem aqui? Né? Qual é o fenômeno consonantal, vocálico, desculpa. Qual é o encontro vocálico que a gente tem aqui? Olha só, olha que louco. O I e o A se encontraram, né? Então, entre o I e o A, eu tenho o quê? Diz aí, rapidão. Vamos lá, valendo uma caixa de bis. Gabriel se ditou, não, Jennifer, hiato, exatamente, ó. O I e o A se encontraram, mas cada um numa sílaba diferente. Quando isso cai em sílabas diferentes, hiato. Hiato, isso aí, gurizada. A Jennifer escreveu errado. Acontece, Jennifer, de boa. Entre o A e o U, ó, duas vogais se encontraram de novo, mas agora elas estão na mesma sílaba. Se estão na mesma sílaba, é o que, Jennifer? Só tu fala. Não, Jennifer, tá de brincadeira, né? Olha só, o A e o U se encontraram, o A e o U agora, o A e o U se encontraram na mesma sílaba, eu tenho um ditongo. Tá? Então, entre o I e o A, sílabas diferentes, hiato, o A com o U, mesma sílaba, ditongo. E entre o U e o I, eu tenho um outro encontro vocálico, né? O U e o I também se encontram. O U e o I se encontraram em sílabas diferentes, isso é um... Jennifer, não me decepciona. Jennifer? Não, tá com medo. É um hiato. Né? Boa, Jennifer, isso aí. Baita. Agora acertamos. Tá? Entre o I e o A, hiato. A, U, ditongo, U, I, hiato. Então, esse é o que a gente precisa entender, certo? Por hoje é isso. Vamos liberar. Daqui a pouco vai entrar mais um outro professor. E aí a gente vai, nas próximas aulas e nas lives, a gente vai tirar mais algumas dúvidas, ok? Certo, gente? Valeu pela presença de vocês todos aí. Foi bem legal essa interação aí, tá? Curti pela a imagem no Star. Licença para print, vai lá.
Pena a imagem não estar tão boa, mas melhoraremos. Me cobra aulas, tá? Que eu vou te dar sim, com certeza. Falou, abraço, deixa eu liberar aqui.